sobre essa perseguição. Batemos e apanhamos sobre essa bem-aventurança. Falamos dos atributos de Davi, o rei, que foi muito judiado, muito perseguido, nos deixando uma trilha de comportamento, porque ao mesmo tempo que ele era perseguido, ele crescia em graça, ele se aperfeiçoava como o futuro sucessor de rei e como um exemplar, um exemplo de servo. Amém, igreja? Davi, ele é um dos poucos no Antigo Testamento que consegue trazer as bem-aventuranças dentro do comportamento dele, como servo do rei Saul, depois como rei de Israel. E a gente falou sobre o episódio que achamos estranhíssimo, a ideia de Saul profetizar e perseguir e ter um espírito mal da parte de Deus acompanhando Saul e distorcendo e trazendo a ele um ataque na mente que era tão agressivo e absurdo que ele odiava a Davi por causa desse espírito mal que o Senhor deliberou, que o Senhor fez com que pairasse sobre Saul. Saul era rei, estava sentado no trono, tinha a coroa, mas o que estava sobre ele era um ávido perseguidor. Um rei altamente problemático com o tratado ou o tratamento com Davi. Mas o que falamos na semana passada mais foi sobre o comportamento de Davi, a doçura de Davi ao lidar com a perseguição e nos deixando exemplo. Amém, igreja? E o Senhor Jesus profetizou diversas vezes, deixou profecias, deixou avisos de que seria assim. A perseguição ao cristão é um fato previsto por Jesus, é uma realidade na história
Timóteo para viver piamente a mensagem e a vivência e a palavra de Deus, é preciso a perseguição. Não há como evitar a perseguição. As pessoas vão achar de você, as pessoas vão cismar com você, as pessoas vão acusar você, as pessoas vão dizer que você é careta e vão tentar te atualizar com a modernidade, a fim de que você não seja perseguido, a fim de que você seja um cristão moderno, light, para você não sofrer perseguição. E assim vão mudando os padrões da igreja, vão mudando os padrões do cristão. Mas a palavra de Deus diz: cai de um desses que fizeram um pequenino meu tropeçar. Fizeram simplesmente eles errarem o caminho. Não é só eu acho que é desse jeito. Timóteo, vem comigo, por favor. A carta que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Mas aos homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste no dia que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? Paulo está chamando o jovem Timóteo, por favor, aquilo que você aprendeu, menino, não se afaste daquilo, não deixe aquilo sair pelo vão dos seus dedos, não deixe você ser sucumbido pelos desejos da terra, pelos desejos vazios e mundanos. Não deixe de ser um cristão pronto, piamente santo. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque isso vai produzir a salvação em Cristo Jesus. Isso vai produzir a salvação em Cristo Jesus. Paulo diz aos Coríntios: na perseguição eu tenho prazer. Como assim Paulo tem prazer na perseguição? Como assim um ser humano consegue dizer: eu tenho prazer na perseguição? É humanamente impossível o ser humano ter prazer em alguém perseguindo ele. Não combina. A nossa carne tende a ser truculento com perseguição. Eu confesso, eu admito e eu me arrependo. Mas a nossa carne tende a ser truculenta. Quando você conhece um Saul na vida, quando você se depara com um Saul na vida, quando você se depara com um Saulo de Tarso na vida, quando você se depara com um assassino de reputação, quando você se depara com um defamador, um caluniador, quando você se depara com um mentiroso, quando você se depara com alguém que está disposto a te destruir. Mas Paulo está dizendo: eu tenho prazer nisso. Vamos ver isso de perto. 2 Coríntios, no capítulo 12. Jesus, como temos que aprender, meu Deus, como temos que se arrepender, meu Deus. 2 Coríntios, no capítulo 12. Versículo
e nas angústias, por amor a Cristo. Então é por amor. Então, pelo fato de Paulo amar Jesus, por amor, ele diz que tem prazer. Olha o que ele complementa: porque quando estou fraco, então estou. Quando estou fraco, então estou forte. Paulo está dizendo que a perseguição nos aproxima de Cristo. Paulo está dizendo que a perseguição nos põe diante de Cristo. Olha o tamanho da loucura, pensando pela ótica humana. Como assim? A perseguição nos põe diante de Cristo. Como assim a perseguição nos aproxima de Cristo? Paulo vai dizer em Romano: quem nos separará do amor de quem? Quem que vai nos separar? Por que ninguém vai nos separar? Por causa do amor. Porque quem amou a Cristo Jesus, ninguém é suficientemente capaz de quê? De separá-lo. Romanos capítulo 8, carta que Paulo escreve aos Romanos. Me perdoe a correria. Versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, diga glória a Deus. É Deus quem nos justifica, diga glória a Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas. Para onde? Para onde? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está vincado em Cristo Jesus. A igreja que ama Jesus não vai sucumbir à perseguição. A igreja que ama o sangue do Cordeiro de Deus não vai dar crédito à defamação, à injúria. A igreja vai seguir em direção ao alvo, que é a salvação.
mundo somos atribulados, mas não angústia. Sabe o que é? O que a gente não pode deixar entrar? O quê? O quê? Angústia. A angústia é o termômetro se você está com o Espírito Santo ou se você já está com o Espírito de Saul amargurado. Amém, igreja? Porque na angústia vem a vingança. Tem cristão agindo por pura vingança. Eu vou me vingar porque ele me disse isso, eu vou me vingar porque ela me disse aquilo, eu vou me vingar porque ele me fez isso, eu vou me vingar porque ele me fez aquilo, eu vou me vingar por causa disso. E ele constrói um império de vingança e constrói um plano sórdido, macabro, maquiavélico, para perseguir o próprio irmão, para perseguir o próprio povo. Assim como Saul, que era do povo judeu benjamita, perseguindo Davi de Belém, o belemita. Todos judeus, todos filhos do mesmo pai, Abraão. Mas a angústia nasceu no coração de Saul. Eu vi um filósofo desse falar que toda inveja, toda perseguição nasceu de um coração que um dia admirou. A inveja é uma admiração frustrada, não correspondida, não atendida, e virou angústia, virou perseguição. E Paulo está dizendo assim, a 2 Coríntios, não deixa isso, não deixa a angústia entrar. Não angustiados, perplexo. O que é perplexo, gente? Que palavrinha bonitinha, assim ou não? Perplexo, estarrecido, surpreso. Ué, você? Tu? O senhor? A senhora? Perplexo, surpreso, surpreendido. Veio de onde não imaginávamos, veio de onde não esperávamos. Logo tu, meu fiel amigo, meu companheiro, você virou o meu perseguidor. Amém, igreja? Perplexo, eu estou surpreso, eu estou surpreendido. Isso sim, eu posso até ficar surpreendido, porque eu não imaginava que você seria um perseguidor tão feroz. Eu não imaginava que você seria um perseguidor tão sanguinário, porque quando eu te vi, eu te amei. Quando eu te vi um zelo por você. E por mais que eu tropecei várias vezes, a minha intenção foi sempre te proteger. E Paulo está dizendo, eu estou perplexo, porque tudo que eu queria era só pregar Jesus para você. Tudo que eu queria era só pregar Jesus para a tua casa. Tudo que eu queria era só ajudar você no Evangelho de Cristo Jesus. Perplexo. Amém, igreja? Perplexo. Mas não desanimados. Não vamos ficar desanimados. Diga glória a Deus. Você não vai ficar desanimado. Não fique desanimada. Que talvez tudo que o diabo quer, talvez não, com certeza. O diabo não existe. Tá bom. Então, vem pra favela, fica aqui, vê um ou outro sendo esfaqueado, vê a destruição de meninos no nascimento, e depois a gente conversa sobre o mundo espiritual. Amém, igreja? Vai no centro de recuperação, vai no presídio, dá uma olhada lá e vê o que o inimigo fez hereditariamente. Veja conforme ele montou uma estrutura na família daquele homem, daquela mulher impenetrável, que somente Cristo pode entrar. Homem algum, império algum, mulher alguma, ninguém. Só Jesus, só o sangue de Jesus. Por isso ele é mais poderoso. Por isso a ele a honra, a glória, porque sobre ele tem todo o poder. Isso aí não vamos discutir. Diga amém, Jesus. Nunca desanimados, perseguidos, mas não desamparados. O problema do perseguidor
Davi, uma hora Davi ia ser desamparado. Assim também, quando a igreja, o diabo persegue a igreja no primeiro, no segundo, no terceiro século e no quarto século, ele achava que a igreja ia ser desamparada. Não, uma hora a gente vai pegar ele de surpresa e ele vai ser desamparado, desguarnecido, e ele vai ser parado, vencido. Só que o Senhor mandou avisar essa noite para mim e para você, que se você continuar firme, se você continuar em Cristo, tudo vai mudar. Por quê? Porque o reino de Deus será acionado para você. Não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não. A esposa me mostrou agora uma foto. Eu estava em uma semana de jejum, toda a minha estrutura da face puxada para dentro, 2 olhão desse tamanho, eu falei, que é isso? Falei, abatido, diga glória a Deus. O quê? Abatido, mas não desanimado. Amém, igreja? Mas não desanimado. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas a vida em vós. Enquanto você está sendo perseguido, crianças estão sendo poupadas, diga glória a Deus. Enquanto você está sendo abatido, crianças estão sendo livres e salvas para a glória de Deus. Enquanto você está sendo perseguido, as almas estão sendo ganhadas e ganhas pelo sangue de Jesus e anunciado o Evangelho eterno. E essa mensagem é proclamada aos 4 cantos da terra. Portanto, não pare, diga glória a Deus. Não pare. Por favor, não pare. Eu ia falar da igreja de Minas. A perseguição era tão severa que uns iam ser presos, outros iam ser mortos. Mas o Senhor vai dizer à igreja de Minas: fique firme.